Dia que eu quase apanhei de um suíço. Que doideira, cara. Eu tava na Europa alguns dias e tinha ficado em Portugal e tinha uns amigos que estavam na Itália e eu decidi dar um pulo lá, né? Então é muito mais simples você pegar um voo assim ali na Europa do que no Brasil, né? Então é muito mais fácil, assim, acho que até mais barato mesmo. Então, pô, sei lá, as pessoas, tipo, vou no fim de semana, sei lá, o cara mora na Espanha, ele vai ali no país vizinho esquiar, né? E, pô, dei um pulo lá e, cara, a gente tava 2 dias já e tal, e eu falei, pô, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, né? E aí a primeira ideia que veio na minha cabeça, né, pô, 2 dias o carbonara é muito bom, 1000 vezes melhor que o carbonara do Brasil, mas falei, cara, vamos conhecer um outro país, pô. Já tá 2 dias aqui, vamos conhecer outro país, né? A gente tava com 2 dias livres ali. Falei, e aí a galera falou, pô, o que que tu acha legal? E o primeiro país que veio na minha cabeça país não, né? Foi conhecer ali Roma, né? O Vaticano. Eu acho muito interessante toda essa história que existe aí, né? Lá no Vaticano e tal. Então eu falei, pô, vamos pra lá. É, mas eu falei, putz, cara, pô, tem um lugar muito mais legal que a gente podia conhecer, que é lá no interior da Suíça, onde eu gosto de esquiar, né? Então, geralmente o pessoal às vezes vai pra Samoritz, esses lugares mais assim, é, movimentados e tal, mas não é muito minha praia. Então tem um lugar que eu gosto de esquiar lá no interior da Suíça e eu falei, pô, vamos esquiar, né? E cara, tipo, isso era papo assim, de tipo, 4 da tarde, e eu falei, cara, vamos pra lá, vamos. Aí ele falou, quando? Vamos amanhã, né? Aí beleza. Eu falei, bora. Aí todo mundo bora. Falei, pô, vou apresentar os caras ali pro esqui, né? E sei lá, eu acho que era 4 da tarde já, e aí não tinha mais voo. Mas como um país é muito perto do outro, né? Então, para você sair da Itália para esquiar no interior, é muito rápido para você chegar. E eu falei, vamos pegar um ônibus mesmo e tal. Pegamos um ônibus ali e chegamos lá na Suíça, acho que umas 2 da manhã. E aí a cidade que conecta, né, Milão ali, para o interior, para depois você ir esquiar, é a cidade de Ruhr, né? Então, chegamos lá em Ruhr, acho que papo de 2 da manhã, a gente falou, pô, agora a gente tem que achar algum lugar ali pra comer e tal, e se organizar pra ir esquiar logo de manhã, né? E andando ali pela cidade, a gente começou a procurar alguns lugares ali pra comer e tal, e a gente achou um lugar ali, fomos lá. Pô, beleza, chegamos lá e tal, o lugar era meio estranho, assim. Eu até gravei um vídeo aqui. Ó, isso aqui é na... isso aqui é à noite, lá em Ruhr, logo que a gente chegou. Talvez o editor coloque. Chegamos na Suíça aqui, 1 da manhã, no horário local. A meta de hoje é esqui. Estamos lá, sei lá, acho que 2 da manhã, assim. E aí encontramos um lugar para comer, beleza. E aí chegando lá num bairro no interior, a gente foi comer e tal. E, pô, tinha um pebolim lá, cara. Pô, e quem me conhece, cara, sabe que eu gosto de um ping-pong, pebolim e tal, né? Aí eu chamei um cara que tava lá pra jogar com nós, né? A gente tava em 3, aí geralmente joga de 4 pessoas, né? E a gente começou a jogar. Eu até deixei gravando lá, a gente jogando. Aqui. A gente foi jogando e tal, com esse cara ali. Os caras, eles não falavam nem inglês, tá? Eles só falavam o idioma lá. E a gente até perguntou English, né? Aí os caras, no, only German, only German. Os caras só falavam alemão, alemão e a língua local lá. Cara, nem sei qual que era a língua local, acho que era língua da Suíça. É alemão, 4 idiomas oficiais. Romanche, francês, italiano e alemão. Os caras falaram, only German, only German. Daí a gente apontou ali pra jogar
Aí ele, ok, bora. E aí ele foi lá e pegou uma ficha, né, pra jogar. E, cara, eu tava olhando hoje e eu descobri que a gente foi bem no dia que o franco suíço tava no maior recorde, cara. Foi engraçado, cara, a hora que a gente foi esquiar o preço que deu, cara. Porque, tipo assim, a gente chegou no dia que tava mais em alta, cara. Tipo assim, tava papo de 7,18, cara, no dia que a gente tava lá. 7,18, cara. Hoje, que eu tô gravando, tá 6,75. Não é, nem é tanta diferença assim. Mas pra quem tá lá dentro gastando, assim, cara, é doído. Então imagina assim, tipo, quem converte não se diverte, enfim, né? E o bicho foi lá, comprou uma ficha e foi lá, a gente começou a jogar. Pô, massa, a gente jogando ali e tal, super legal. Aí, depois, quando a gente o jogo assim, o bicho destruía, tá? O bicho jogava bem. Sei lá, acho que ele devia ir naquele bar todo dia. E no final ele fez assim, e falou money, money. A gente não entendeu, né? Aí ele fechou a cara assim, ficou olhando pra gente. Eu olhando pros amigos assim, pô, por que ele tá. A gente não entendeu, né? É... A gente falou no, no e tal. Aí o bicho foi sentar, né? Aí eu sentei assim, eu sentei ele na cadeira e falei, olha, por que ele falou isso, né? Aí, pô, depois eu fui pensar. O bicho tá pedindo a nossa parte do jogo ali, né? Aí eu expliquei pra eles, eles falaram, pô, é verdade, cara. Aí eu fui lá, comprei mais uma ficha e a gente continuou jogando, né? E foi isso. Mas foi engraçado a cara dele, cara. Sei lá, eu acho que ele olhou que, sei lá, a gente era gringo e tal, pô, sei lá, às vezes não entenderam o que eu falei e tal, e não falou nada assim. É, mas teve um outro amigo nosso, que ele tava na Suíça também, e, e o cara gostava assim de festa e tal, e ele chegou numa festa, e chegou nos caras assim, ah, Brasil, Brasil, os caras falaram, deu um soco na cara dele. E aí a gente viu que não dá pra zoar muito. É uma dualidade, né? Porque, por exemplo, esse nosso amigo, ele tomou um soco na cara do pessoal, né? Lá numa festa que ele tava indo e tal. É, mas a gente não. A gente tava no caminho da rua procurando algum lugar pra comer. Chegando lá. E um cara simplesmente saiu de um bar que ele tava lá. E ele, ah, where are you from? Where are you from? Pra gente, assim. Gente, do nada, assim, pô, o que esse cara tá falando, né? Aí a gente falou, ah, Brasil, Brasil. Ele, aí ele começou a cantar, ele, ô, parado no bailão. Eu falei, cara, o cara reconheceu a gente pela música, né, mano? E o que as pessoas falam desse negócio de, pô, no exterior as pessoas têm um certo estereótipo com o Brasil, né? De achar que o Brasil é futebol, carnaval, de que é um país muito promíscuo, isso é muito real, cara. Porque esse cara começou a cantar essa música e aí ele falou, ah, é futebol, Neymar, Neymar. Aí foi um papo assim, o cara, ele andou assim, gritando, sei lá, devia estar bêbado, alguma coisa assim, andou gritando, falando um monte de coisa do Brasil, assim, com a gente, cara, tipo, papo assim, de uns 200, 300 metros. Daí chegou uma hora que a gente falou, pô, esse cara não vai parar de seguir a gente. Aí se despediu assim e foi embora. Aí depois a gente achou esse bar aí, né? Depois a gente foi esquiar lá. Eu achei uma coisa muito diferente na Suíça, que é o seguinte, é um país de primeiro mundo, né? Então é um pouco diferente, assim. Eu não lembrava disso, cara. Lá, cara, tipo, quando você vai pegar um ônibus, um trem, tu compra a passagem assim e tal, e simplesmente você entra e ninguém confere sua passagem, cara. Tipo, no ônibus, no trem, assim, se você não, não, na verdade, assim, se você não compra, ninguém olha. É um papo muito louco, assim. Então, quando a gente chegou, a gente foi pegar um trem pra ir pra estação. Preferi não alugar carro mesmo, porque, cara, realmente não precisa. É uma coisa assim que, tipo, o transporte público funciona muito bem. É muito bem, tipo, é surreal, assim. Não é cheio, é vazio. Cara, tudo funciona. Assim, surreal. E a gente foi pegar um trem e a gente perguntou pro pessoal como que fazia pra entrar no trem, né? E aí ele falou, ó, tem tipo uma catraca assim, do lado esquerdo, quando o trem vai passar. E você compra ali pelo QR Code, e aí você entra.
Aí pronto, compramos ali, entramos, mas ninguém conferiu se comprou ou não, né? E aí chegando na estação, a gente ia pegar um ônibus que ia lá pra essa cidade do interior onde a gente ia esquiar, que é em Lenzerheide. E aí era a mesma coisa também, você comprava um ticket, e aí esse ticket aí ninguém me pediu nada e tal. Vou até mostrar pra você aqui, deixa eu pegar ali. Ele é um ticket assim, me deram esse aqui. E eu tô aprendendo a gravar com esse gimbal ainda. Boa. E teve um outro que eles entregaram lá. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui. Aí, bem desse jeito aqui. E literalmente ninguém confere. Mas aquele papo das pessoas, de você ver principalmente nos vídeos, assim, né? O negócio parece um cenário de filme mesmo, sabe? Então, vou te mostrar aqui. E vai precisar fazer um corte aí, hein, editor. Voltando. E aquele negócio que as pessoas falam de realmente parecer um cenário de filme é mais ou menos isso. Olha só, aqui no... Isso aqui foi no ônibus indo pra lá. Bom, então essa aqui é a entrada da estação. Então você sobe por aqui. É muito diferente, assim. Por exemplo, o que eu achei interessante é que essa estação que eu gosto de ir, ela não tem nenhum turista. Então, assim, são só os locais que vão. Então, o ônibus enche assim e, cara, meio que todo mundo desce no mesmo lugar. Então, existem umas vilas assim que são lá no interior mesmo, assim, tipo, interior total. E que, cara, embarca um monte de gente, sei lá, umas 20 pessoas, e depois todo mundo desce no mesmo lugar. Então, os locais todos se reúnem ali pra esquiar. Quando a gente chegou, tava sem neve. Então, quando a gente chegou, tava mais ou menos assim, ó. Tá mais ou menos assim, sem neve. E aí, conforme foi passando o dia, começou a nevar. E aí foi bonito. Deixa eu ver se eu tenho algum vídeo aqui esquiando na neve mesmo. Aqui, ó. Isso aqui é na neve mesmo. Aquilo ali é um lugar que o pessoal come ali. Então achei legal, cara. Foi assim, uma experiência surreal. Surreal mesmo. E o que é mais interessante é que a hora que a gente foi embora, como é muito alto, né? Então geralmente só neva lá em cima. E quando você desce, não tá nevando, né? Então isso aqui foi logo depois que a gente saiu de lá. Então, ó, aqui tava sol, né? Então, o trajeto de volta ali foi com esse cenário aqui, né? Voltando ali. Então é uma visão de filme mesmo, bem bonito. Eu quero voltar mais algumas vezes lá. Realmente o cenário é muito bonito. E essa foi a história, cara, de quando a gente quase apanhou de um suíço aí no dia que a gente ia esquiar. Valeu, vamos pra cima. Depois você pode olhar a descrição aqui do vídeo. Em alguns vídeos eu vou deixar alguns materiais aí pra você, se você quiser baixar sobre COP, sobre VSL. E a gente se vê nos próximos vídeos.